Boa noite, meu povo, tudo bom? Quanto tempo que eu não faço um vídeo, voltando a fazer um vídeo, porque eu tinha que fazer um vídeo. Vou voltar também a fazer vídeo com mais frequência, mas Fernando Diniz na seleção brasileira. Quando me falaram, não acreditei. Eu achei que era fake news, eu achei que era equívoco de alguém. Como interino, até 2024, e como o mundo do futebol, ele é surpreendente. Até lá não pode acontecer do Ancelotti não querer assumir a seleção e o Diniz ficar e ir ficando. E aí vou falar de algumas polêmicas sobre Diniz na seleção brasileira. Até anotei aqui no celular. Qual o histórico de Diniz na seleção brasileira? Seleção brasileira não. Qual o histórico de Diniz de títulos? De bons trabalhos que tiveram títulos reconhecíveis. Ele tem aquele histórico no São Paulo de quase ser campeão brasileiro e perdeu o título quando chamou o cara lá de perninha. Ele no Fluminense atualmente, boa parte da sua torcida já quer que vá embora. Se ele fosse para a seleção, todo mundo ia dizer amém seleção. E para a seleção brasileira, o que eu penso? Você quer trazer o Ancelotti? Qual é o estilo de trabalho de Ancelotti? É totalmente diferente do Diniz. O Ancelotti não faz tanta questão de ter posse de bola. Ele gosta de ter posse de bola, mas pra atacar logo. Não pra segurar a bola lá atrás. Não pra fazer TikTok lá atrás. Não pro goleiro parecer um líbero. Não, ele quer um time objetivo que chegue e faça gol. E é assim que ele conseguiu ganhar títulos de Liga dos Campeões. Com Milan, Real Madrid. Ganhar títulos com outros times. Esse que é o trabalho. Então quero entender qual o perfil. Como que a seleção brasileira chegou à conclusão de trazer Diniz para a seleção, sendo que o foco era o Ancelotti e antes era o Tite. Porém, a seleção brasileira fez também um pouco uma piada. Lembre que a seleção brasileira já teve Dunga 2 vezes. Já teve Falcão, que não tinha experiência como treinador. Então isso vindo da seleção brasileira não é surpresa. Porém é estranho você trazer o Diniz, o estilo de jogo totalmente diferente. Imagina Neymar no meio campo. Lucas Paquetá de zagueiro. Ou ele convocar o Santi Pirani. Isso que é bizarro. Aí o segundo tema que eu falo é pro torcedor do Fluminense. Se ele focado só no Fluminense, o Fluminense tá vindo mal, com um jogo patético já, um time totalmente previsível, sem nenhuma variação tática. Como que ele vai conseguir se decidir entre seleção brasileira e Fluminense? Porque quando ele pegar uma data FIFA é 10, 12, 15 dias fora do Fluminense. Ele vai ter que analisar outros times jogando para poder convocar os jogadores. E nem quero imaginar a convocação do Diniz. Se ele tiver carta branca para convocar, vai ter jogador que o pessoal vai achar que não é sério. Porque o padrão Diniz vai convocar jogador que a gente não imagina. E eu fico imaginando o Diniz querendo impor o dinizismo com 4, 5 dias de treino. Ou aquele jogador da seleção brasileira que vai jogar um amistoso, por exemplo, vai ter amistoso contra Bolívia, Peru, tendo que aturar Diniz histérico. Porque pro Diniz, estar na seleção brasileira mesmo, sabendo que não vai pra Copa, pro Diniz é o auge da carreira dele. Muitos outros treinadores que ganharam títulos importantes, né? Tem brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, não chegaram à seleção brasileira. E Diniz chegou à seleção brasileira. A outra coisa é pro torcedor do Fluminense. Pro Mário ceder o Diniz pra seleção, coisa que em 2010 não fizeram com o Muricy Ramalho. Em troca, o que Mário vai ganhar? Não estou falando não ganhar algo financeiro, mas sim aumentar sua influência política. Talvez tenha uma vaga como na CBF, com uma função lá. Porque eu falo pro torcedor do Fluminense, Diniz tem ambições políticas. E aí tem aquela polêmica que eu falo para muitas pessoas. Que essa polêmica vai para a CBF e para os times que forem jogar contra o Fluminense. Pensa assim, tem um Fluminense e Palmeiras. O Diniz resolve convocar o Rony, o Dudu, o Rafael Veiga e mais 2 jogadores. Desfalca assim o Palmeiras por completo. Será que o torcedor do Palmeiras não pode falar? Tá convocando esses jogadores para desfalcar meu time? Tem um Fla-Flu. Aí o Fluminense vai lá, o Diniz convoca lá mais de meio time do Flamengo e não convoca ninguém do Fluminense.
e o Fluminense vai lá e ganha o Flamengo. Será que a torcida do Flamengo vai pensar que a convocação do Diniz não foi proposital? Se tiver um Fluminense e Botafogo, o Diniz resolve lá, vou convocar o Tiquinho, o Vitor Sá, o Carlos Eduardo, o Tietê, pra amenizar o Perninha lá. Será que os times adversários não podem achar uma convocação do Diniz suspeita? Mesmo que não haja maldade, mas aquela choro de bastidores. Em relação a Diniz na seleção, vejo muita polêmica. Para mim, se fosse para levava como interino fixo, pensando talvez já na Copa de 2030. Porém, ter um treinador dividindo hoje seleção brasileira e time, eu acho que existe muitos problemas. Hoje em dia, mais ainda com rede social, com teoria da conspiração. Uma coisa foi quando o Luxemburgo, nos anos 2000, cenário totalmente diferente dos dias de hoje. Dizendo que o Luxemburgo era um grande treinador na época, até depois da seleção brasileira, o cara chegou ao Real Madrid, ganhou ainda títulos importantes, antes da sua mega decadência. Então, assim, acho muito polêmico a ida do Diniz para a seleção, dividiu o trabalho entre o Fluminense ruim, e vamos ver no que vai dar. Gostaria da opinião de vocês. Vou voltar a fazer um vídeo com mais regularidade. Esse vídeo eu não vou editar, que dá um trabalho, e Diniz não merece vídeo editado não. E desejar uma boa semana a todos.